Eu fui o plano B dela. O tempo todo. Tem coisas que a gente não enxerga até ser tarde demais. E, pior ainda, tem verdades que a gente se recusa a aceitar porque doem mais do que a mentira. Eu demorei anos para entender que, enquanto eu a via como o amor da minha vida, ela me via como um apoio temporário, um abrigo passageiro, um tapa-buraco emocional. E só depois de muito silêncio, muito abandono disfarçado de carícia e muitos sorrisos fingidos é que eu percebi. Eu era o plano B dela, desde o começo. Mas para você entender isso de verdade, eu preciso contar tudo, sem pressa, sem pular etapas. Porque às vezes a gente precisa reviver cada detalhe para conseguir finalmente se libertar. Eu cresci acreditando no amor romântico, naquela coisa de encontrar alguém que te completa, que te entende com o olhar, que escolhe ficar todos os dias, mesmo nos dias ruins. Talvez por isso eu tenha insistido tanto, me doado tanto. Eu achava que insistir era amar, que amar era suportar tudo calado. Eu conheci a Mariana num daqueles dias em que a gente nem imagina que a vida vai mudar. Era uma sexta-feira de outono, como já contei. Mas o que não contei ainda é que naquele dia eu estava me sentindo um lixo. Tinha perdido um cliente importante no trabalho. Meu chefe tinha dito que eu não demonstrava iniciativa. Meu carro tinha quebrado. E minha conta bancária estava negativa. Eu quase não fui para o bar. Meu amigo insistiu. Disse que eu precisava sair, espairecer. E foi lá que vi ela pela primeira vez. Mariana. Um nome tão comum, mas que para mim virou sinônimo de tudo. A gente conversou por horas naquela primeira noite. E nos dias seguintes, parecia que ela estava em todos os lugares. Me mandava mensagem de manhã cedo, às vezes só com um emoji de café. Às vezes com um áudio dizendo que tinha sonhado comigo. E eu sorria como um idiota toda vez que via o nome dela na tela. O primeiro beijo aconteceu no banco do meu carro, numa rua silenciosa do centro. Eu tremia inteiro. Ela encostou a testa na minha e disse: "Você me faz sentir segura." Aquilo me desmontou. Eu queria ser o porto seguro dela. E fiz de tudo para ser. Começamos a sair com frequência. Mariana era cheia de charme. Falava devagar, gostava de jazz, de filmes antigos, de poesias que eu fingia entender. Me apresentou cafés escondidos, livrarias empoeiradas, trilhas que levavam a mirantes incríveis. Com o tempo, ela começou a se abrir mais. Falava sobre o ex, um tal de Rodrigo. Disse que foi um relacionamento abusivo, que ele a traía, que a diminuía, que a fazia sentir que nunca era suficiente. Eu odiei aquele cara com todas as forças. Prometi a mim mesmo que faria o contrário, que ela nunca mais se sentiria invisível ao lado de alguém. Só que o que eu não entendi, naquela época, é que a dor dela ainda era fresca. Mariana não estava pronta para mim. Ela queria alguém para preencher um vazio, não alguém para amar. E eu achava que conseguia curar. Nosso primeiro ano juntos foi cheio de altos e baixos. Tínhamos semanas perfeitas, seguidas de silêncios inexplicáveis. Às vezes ela sumia por um dia inteiro. Dizia que estava cansada, sobrecarregada, precisando de espaço. E eu dava. Sempre dava, porque tinha medo de pressionar, de parecer invasivo. Teve um fim de semana que eu planejei uma viagem surpresa pra gente. Um chalé no meio do mato, lareira, vinho, playlist pronta. Mandei a localização e disse: "Te espero aqui. Vem quando quiser." Esperei até a madrugada. Ela nunca apareceu. Mandou uma mensagem no dia seguinte, dizendo que tinha tido uma crise de ansiedade. Meses depois, descobri que ela tinha passado aquele fim de semana com amigos. Um deles era Rodrigo. O exemplo. Ela jurou que foi coincidência, que não planejou,
que não sabia que ele estaria lá. E eu engoli seco. Disse que tudo bem, mas nada estava bem. A gente viveu esse ciclo por anos. Sim, anos. Não foram semanas, nem meses. Anos. Eu me envolvi com a família dela. Conhecia as amigas. Cuidava do cachorro quando ela viajava. Ajudava a pagar contas quando ela perdia frilas. E ela sempre deixava uma porta entreaberta para o passado. Uma vez, vi uma mensagem dele no celular dela. Ela riu, disse que ele era um idiota e que só mandava mensagem quando bebia. Mas nunca bloqueou, nunca cortou de vez. Sempre tinha uma desculpa. E eu sempre aceitava, sempre. Porque o amor que eu sentia era maior do que o respeito que eu tinha por mim mesmo. Minha saúde mental começou a desmoronar. Tive crises de ansiedade. Me isolei de amigos, me afastei da minha família. Vivia em função de agradá-la, de antecipar vontades, de apagar qualquer possível conflito antes que surgisse. Eu deixei de ser eu para tentar ser o homem que ela queria. Até que um dia, numa terça-feira qualquer, ela me chamou para conversar. Disse que estava confusa, que gostava de mim, mas que sentia que não era amor, que talvez nunca tivesse sido. Que talvez ela só estivesse comigo porque se sentia segura. Eu ouvi tudo calado, sem interromper. No fim, só consegui dizer: eu sempre soube. Lá no fundo, eu sempre soube. Ela chorou, me abraçou, disse que não queria me perder, que eu era especial, que talvez, no futuro, a gente pudesse se reencontrar. Mas eu não queria mais futuro com alguém que me escolhia por conveniência. A dor foi imensa. Os dias seguintes foram insuportáveis, mas aos poucos fui me reencontrando, me permitindo reaprender a ficar sozinho, a gostar do silêncio, a sair sem avisar, a dormir sem esperar mensagem de boa noite. Hoje, quando lembro da Mariana, não sinto raiva, sinto compaixão por ela, por mim, por todos que já amaram mais do que foram amados. E se você está ouvindo isso e se reconhece nessa história, eu quero te dizer: você não é plano B de ninguém. Você merece ser a escolha, não a alternativa. Merece amor sem dúvida, presença sem desculpa, carinho sem cobrança. Não aceite menos do que você daria. Porque no fim das contas, a vida é curta demais para viver esperando por quem nunca teve certeza de você. E o amor verdadeiro? Ele chega quando você para de implorar por migalhas e começa a se servir inteiro. E você merece isso. Inteiro. Às vezes tudo o que a gente precisa é ouvir que não está sozinho. Se esse vídeo está ressoando com sua história, se inscreve no canal. Aqui, toda dor encontra eco. Toda história importa. Nunca é fácil recomeçar. Especialmente quando o que termina nunca foi dito em voz alta, mas se arrastou em silêncio até morrer. A ausência dela era estranha, mas mais estranha ainda era a ausência de mim mesmo dentro da minha própria vida. Depois que ela saiu da minha vida, percebi quantos espaços ela ocupava. Não só fisicamente, nas fotos, nos objetos que esqueceu, nas roupas que ficaram na minha gaveta, mas emocionalmente, nos meus pensamentos, na minha rotina, nos planos que fiz e que agora não faziam mais sentido. Por semanas, eu mantive tudo igual. As mensagens antigas, os áudios, as fotos juntos na galeria. Era como se eu estivesse me agarrando a qualquer resquício dela, esperando que aquilo validasse que tudo que vivi não foi invenção da minha cabeça. Até que um dia, durante a madrugada, acordei com falta de ar. Era uma crise de ansiedade forte. Sentei no chão da cozinha, encostado no armário, e comecei a chorar. Chorava por ela, sim, mas chorava, principalmente, por mim. Por tudo que deixei de ser, por tudo que aceitei, por todas as vezes que calei. Na terapia, eu comecei a perceber padrões. Mariana não foi a primeira,
Eu já havia me colocado nesse lugar antes. O do que ama demais, o que espera demais, o que aceita pouco, achando que é o suficiente. Eu percebi que a ferida era mais antiga, que tinha raízes em rejeições antigas, em falta de autoestima, em um desejo desesperado de ser necessário para alguém. Comecei a escrever páginas e mais páginas sobre tudo o que sentia. Cartas que nunca enviei, relatos que talvez ninguém leia. Mas escrever me salvou. Me deu voz, me fez me escutar. Nessa fase, tive vontade de procurá-la, várias vezes. Mas eu resisti. Não porque não sentia saudade, mas porque entendi que saudade não é motivo suficiente para voltar para onde a gente quase se perdeu. Um dia, mexendo nas redes sociais, vi que ela tinha postado uma foto com alguém. Um cara novo, um sorriso novo, um amor que talvez, agora, fosse escolha. Senti um misto de dor e alívio. Doeu saber que ela seguiu sem mim, mas aliviou saber que eu não estava mais naquela história mal contada, que o ciclo finalmente havia se encerrado. Comecei a sair mais, rever amigos, redescobrir prazeres simples. Um café na padaria da esquina, um pôr do sol na praça, um livro esquecido na estante. E, principalmente, comecei a me olhar com mais carinho, a me elogiar, a reconhecer minhas qualidades, a reconstruir minha identidade, pedaço por pedaço, sem pressa, mas com presença. Fui voltando para mim. Comecei também a frequentar grupos de apoio emocional, lugares onde as pessoas falavam sem medo de parecer fracas, onde homens choravam, e isso era força, onde escutar a dor do outro servia como espelho da minha. Ali, percebi que minha história, por mais específica que fosse, não era única. Havia outros como eu, outros que se doaram até o fim por alguém que só estava ali pela metade. Cada história que ouvia me fortalecia. Cada desabafo me dava coragem. Comecei a entender que amor de verdade não machuca desse jeito, e que não era fraqueza exigir reciprocidade. Era o mínimo. Certo dia, reencontrei um amigo antigo que não via fazia anos. Ele me disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Cara, é impressionante como você mudou. Antes, você parecia sempre tenso, preocupado. Agora tem um silêncio bom em você. Foi ali que percebi o quanto eu me tornei outra pessoa. Não mais ansioso por mensagens, por explicações, por justificativas, mas inteiro, mesmo com as marcas, mesmo com os buracos que ficaram. Voltei a cozinhar, coisa que amava e tinha abandonado. Voltei a ouvir minhas músicas favoritas. Reorganizei meu quarto. Troquei os móveis de lugar. Era como se eu estivesse reprogramando o espaço. Não só físico, mas o espaço interno também. E, em algum momento, comecei a pensar nela com neutralidade. Nem raiva, nem saudade. Apenas um vazio calmo de quem lembra do que viveu, mas sabe que não voltaria atrás. É curioso como a vida, às vezes, anda em círculos. Às vezes eu acordava bem, com energia para cuidar de mim, fazer meu café, colocar uma playlist leve e reorganizar a vida. Outras vezes, acordava e simplesmente não fazia nada. Ficava deitado encarando o teto, lembrando de conversas antigas, tentando entender em que momento eu comecei a desaparecer dentro daquela relação. Reencontrei mensagens que havia salvado e nem lembrava mais. Mensagens bobas, mas que naquela época me faziam sentir especial. Tipo "tô com saudade da tua voz", ou "gosto da paz que sinto do teu lado". Eu lia aquilo e me perguntava, será que ela acreditava mesmo no que dizia ou só repetia o que queria ouvir de volta? Voltei a lembrar de Mariana em sonhos. Sonhos longos, cheios de conversas que nunca aconteceram. Sonhos onde ela me pedia desculpas, onde ela chorava,
onde ela dizia que tinha se arrependido. Acordava com um aperto no peito e a boca seca, como se tivesse vivido aquilo tudo de novo. E às vezes eu achava que estava regredindo. Mas na verdade, percebi que o luto pelo fim de uma relação tem ciclos e nem sempre segue uma linha reta. Às vezes a gente avança, volta, empaca, recomeça. E tudo bem. Comecei a escrever sobre outras coisas. Sobre infância, sobre as amizades que deixei para trás, sobre o tempo, sobre a solidão que me visitava à noite. Escrever me dava perspectiva, me fazia perceber que, mesmo que Mariana tivesse ocupado uma parte importante da minha história, ela não era a história inteira. Certa noite, vi uma notificação dela no meu celular. Coração disparou. Era uma reação a uma publicação antiga. Nada demais. Mas aquilo foi suficiente para bagunçar meus pensamentos por dias. Pensei em responder. Pensei em mandar um "Como você tá?" Mas respirei fundo. Apaguei a notificação. E fui dormir. Comecei a me interessar por outras pessoas, de maneira lenta, respeitosa. Uma conversa aqui, um flerte ali, mas sem pressa, sem pressão. Eu queria me redescobrir com calma, sem a urgência de ser amado por alguém. Pela primeira vez, eu estava curioso para saber quem eu era sem precisar agradar ninguém. Comecei a estudar mais. Fiz cursos online. Voltei a ler livros sobre comportamento humano. Passei a caminhar com mais frequência, sem fones de ouvido, só para escutar o barulho da cidade. Às vezes sentava em bancos de praças e ficava observando pessoas, famílias, casais, crianças, e pensava: cada um aqui tem sua história, suas dores escondidas, seus planos interrompidos. Ninguém é ileso. A vida começou a ganhar novos contornos. Eu já não me sentia quebrado, me sentia inteiro, mesmo com rachaduras. E entendia que essas rachaduras contavam muito sobre mim. Eram como cicatrizes, não mais feridas abertas. Comecei a rir mais. De mim mesmo, inclusive. Ri das vezes que corri para ela quando bastava ela dizer "oi". Das desculpas esfarrapadas que eu aceitava. Ri de como eu me achava maduro e estava tão carente. Mas não com desprezo, com carinho, com compreensão. Porque eu estava tentando amar. Só não sabia ainda que, para amar alguém, primeiro eu precisava me amar. Hoje, quando me olho no espelho, vejo alguém mais sereno. Não alguém que superou tudo e virou um ser iluminado, mas alguém que aprendeu. Alguém que, mesmo com medo, teve coragem de encarar a dor, de chorar no chão da cozinha, de assumir que foi plano B, de se refazer com pedaços soltos. E se você chegou até aqui, ouvindo minha história, talvez porque tenha vivido algo parecido, eu quero te dizer: tudo passa. Tudo. Até aquilo que parecia que ia te quebrar para sempre. Um dia vira memória, vira aprendizado, vira matéria-prima para você escrever um novo capítulo. Mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que pareça que você não vai conseguir, você vai. Porque o amor mais importante é aquele que você tem por você mesmo. E esse, ninguém pode tirar. Se em algum momento dessa história você enxergou a si mesmo, se alguma lágrima caiu, se alguma memória apertou o peito, comenta aqui. Conta sua história. Ou, se preferir, só escreve "eu também". Às vezes, essas duas palavras são tudo o que alguém precisa para não desistir. Compartilha esse vídeo com quem também está tentando se curar. Vamos criar um espaço onde o amor próprio vire rotina e onde ninguém mais aceite ser plano B,